Queridos irmãos e queridas irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Isaías traz para nós a necessidade de vivermos de forma bem concreta o dom da nossa fé no Senhor. A segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios mostra para nós que o ponto central é justamente Jesus e a sua entrega na cruz por cada um de nós, para nos mostrar o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. E na leitura do Evangelho nos encontramos com Jesus, que faz um convite todo especial a cada um de nós, como que nos dando uma identidade ou uma identificação. Somos sal da terra e luz do mundo. Nós iremos refletir essas leituras para poder fortalecer em todos e cada um de nós a vivência da vida cristã católica, a partir não de palavras, mas a partir de gestos bem concretos para sermos as testemunhas de Jesus. Para poder caminharmos então, nós iremos iniciar na leitura do Evangelho, iremos ver o exemplo que nos traz a segunda leitura e iremos concluir com a primeira leitura e iremos concluir com a segunda leitura de hoje. Quando Cristo Jesus diz o Evangelho de hoje, ele diz justamente para os seus discípulos. É sempre necessário compreendermos para quem que Jesus fala. Jesus não fala no Evangelho de hoje para as multidões, ele fala para os discípulos, isto é, para aqueles que estão caminhando com ele, para aqueles que querem perseverar na caminhada com ele. Por isso nós que aqui estamos e queremos caminhar perseverando na fé com Cristo Jesus nosso Senhor, somos hoje chamados por ele a ser sal da terra e luz do mundo. Qual é o sentido do sal lá no tempo de Jesus? Já que hoje em dia talvez o sal tenha perdido algum sentido aí no meio da caminhada. Na verdade, talvez o sentido fique um pouco escondido. Nenhum dos dois sentidos ele perdeu do tempo de Jesus no nosso tempo. Continua o mesmo. Por exemplo, o sentido do sal que Jesus dá no início da leitura do Evangelho é justamente dar sabor aos alimentos. Hoje nós ainda utilizamos o sal na cozinha, com essa propriedade de dar sabor aos alimentos. Mas também no tempo de Jesus, o sal era utilizado para conservar os alimentos. Hoje em dia, também nós utilizamos o sal como conservante. Um grande exemplo é justamente o peixe, o bacalhau. Colocamos uma quantidade enorme de sal para poder ele se conservar. No tempo de Jesus não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. Então, como é que se conservava a carne que é muito perecível? Desse jeito. A nossa carne também é uma carne perecível. E como é que nós vamos conservar-nos? Justamente por meio da palavra de Deus. Precisamos conservar em nós a voz de Jesus, para que nós nos tornemos uma carne nova, renovada, a partir desse sal que dá sabor ao mundo inteiro. Todos e cada um de nós somos chamados por Cristo Jesus a sermos sal da terra, onde nós vivemos e com quem o Senhor nos deu a graça de conviver. Amém? Diga para quem está do seu lado, seja sal da terra. Dê sabor a quem convive contigo. Seja testemunha de Jesus. Amém. Dar sabor ao mundo significa dizer que nós somos convidados a viver como Jesus. Ele é o grande exemplo para todos e cada um de nós. Se nós podemos de um lado lembrar que o sal dá sabor, por outro lado, podemos lembrar que muitas vezes nossa vida não é uma vida saborosa. Ou, para aqueles que convivem conosco, muitas vezes nós somos intragáveis. Imaginemos, qual é o testemunho de Jesus que nós damos em nossa vida, se nós vivemos assim com o nosso próximo? Será que as pessoas conseguem enxergar Jesus em nós, por meio de nossas atitudes? A proposta de Jesus para todos e cada um de nós é que quem é de fora ou quem convive conosco, ao nos ver, agradeça a Deus: ô Senhor, muito obrigado, porque fulano convive comigo. Será que as pessoas agradecem a Deus por causa de nossa vida, por causa de nossa existência? Ou será que as pessoas pensam: já vem fulano novamente? Meu Deus do céu, que pessoa difícil, que pessoa ruim, que pessoa pesada de convivência. Se nós, ou se dizem isso de nós, nós precisamos de conversão. Conversão significa voltar para o Senhor,
Nossa vida precisa corresponder a Cristo Jesus, todos e cada um de nós. Nós não podemos deixar de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo em nossos gestos, em nossas palavras também, mas principalmente em nossos gestos. Todos e cada um de nós somos convidados a essa vida nova, a dar sabor à vida de todos aqueles que convivem conosco. Amém? Como muitas vezes nós não damos sabor, coloque a mão sobre o seu peito e repita comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelas vezes em que não fecundei a vida do meu próximo. Perdão, Senhor, porque não fui causa de alegria. Amém. Jesus, ainda na leitura do Evangelho, faz um outro convite a nós, a sermos luz. Nós acabamos de celebrar nossa padroeira essa semana, Nossa Senhora da Luz. Como que Maria, que aponta para cada um de nós esse caminho que nós devemos viver. Somos convidados pelo seu Filho Jesus a sermos luz. O contrário da luz, o que é? A falta de luz. E a falta de luz pode ser justamente as trevas, o pecado, pode ser a mágoa que nós guardamos em nosso coração, pode ser a falta de perdão com o nosso próximo, pode ser palavras duras ou palavras orgulhosas em relação àqueles que convivem conosco. Se o Senhor Jesus nos chamou a sermos luz, é para que nós estejamos como que a vela, em cima da mesa, não escondidos. Muitas vezes nós escondemos o grande dom que Deus nos concedeu. Talvez por medo, ou talvez por vergonha, já que nossas palavras, nossos gestos, nós compreendemos qual é a vida que nós temos, e aí muitas vezes preferimos nos esconder, não nos colocar em evidência, justamente para que as pessoas não digam: oxe, fulano, logo você, eu sei qual é a sua vida, eu sei o que você faz, eu sei quais são os seus defeitos e seus pecados. E quem é que nos conhece desse jeito? Quem convive conosco, de dentro de casa. São justamente essas pessoas que sabem de que barro nós somos feitos, como o Senhor também conhece a cada um de nós. E é justamente aí, no meio de nossa família, dentro de nossa casa, com aqueles que convivem conosco, que nós somos convidados a testemunhar a luz maravilhosa de Jesus, nosso Senhor. Não somos convidados a viver nas trevas e tampouco a sermos trevas na vida do nosso próximo. Nós precisamos ser luz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez alguém me pergunte: Frei, como ser luz? É fácil falar sobre ser luz, mas como ser luz? É fácil falar sobre ser sal, como ser sal? E a resposta nós encontramos na primeira leitura de hoje. O profeta Isaías reconhece que o povo, lá no seu tempo, depois da caminhada do exílio, estava vivenciando o dom da fé, muito por causa de ritos, apenas por causa de ritos, ou gestos exteriores. E o profeta então convida a toda a comunidade à conversão, a voltar-se para o Senhor e a viver o dom da fé, o dom da esperança e da confiança no Senhor nosso Deus, em gestos bem concretos. Esses gestos que o profeta indica para nós na primeira leitura, nós podemos dizer que são como que o sal e a luz que Jesus aponta para nós na leitura do Evangelho. Olhem, escutem o que diz o profeta na primeira leitura. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. E lá no finalzinho da primeira leitura, ele vai dizer: é necessário destruir teus instrumentos de opressão, deixar os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Precisamos acolher de coração aberto o indigente e prestar todo o socorro ao necessitado. Esses gestos que nos indica o profeta Isaías na primeira leitura, são eles os gestos concretos em que nós vamos demonstrando que nós somos sal da terra e luz do mundo. É desse jeito que as pessoas vão olhar para nós e vão louvar o Senhor nosso Deus, por causa do dom de nossa vida. Porque o Senhor nos concedeu a graça de sermos as suas testemunhas com aqueles que convivem conosco.
Nós poderíamos dizer, resumindo toda essa primeira leitura, recordando justamente as obras de misericórdia, tanto corporal como espiritual, que nós somos convidados a viver. Vivenciando essas obras de misericórdia corporal e espiritual, nós nos tornaremos sal da terra e luz do mundo. Nós sabemos o que são as obras de misericórdia corporal e espiritual? Sabemos? Se porventura alguém disser, eu não sei quais são as obras de misericórdia corporal e espiritual, quando chegar em casa, não agora, mas quando chegar em casa, procure na internet. Quando nós queremos, nós vamos atrás. Quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente fuça, procura na internet, em muitos lugares. Queremos saber da vida de alguém, a gente vai lá na internet. Por que quando precisamos saber sobre a nossa fé, nós não pesquisamos e não procuramos? Nós também precisamos ir atrás. Quais são as obras de misericórdia corporal? Dá lá um Google. Ok, Google, obras de misericórdia corporal. Ok, Google, obra de misericórdia espiritual. E aí nós iremos perceber aquilo que o Senhor indica para cada um de nós, que nós somos convidados a fazer, para nos tornarmos luz de Jesus, em nossa família, em nossa comunidade e em nossa sociedade. Para darmos o sabor que o mundo precisa, que é justamente o sabor de Jesus. Não é o sabor que o mundo quer, mas é o sabor que o mundo precisa, justamente por meio desses gestos concretos do amor, da ternura e da misericórdia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por exemplo, em relação às obras de misericórdia corporal e espiritual, quando nós aqui nos encontramos e rezamos por nossos familiares falecidos, nós praticamos uma obra de misericórdia espiritual. Quando, por exemplo, nós sepultamos com carinho, com cuidado, com toda a dignidade, nossos familiares que morreram, nós praticamos uma obra de misericórdia corporal. Quando nós, como diz a primeira leitura, damos de comer àqueles que estão famintos, nós praticamos obra de misericórdia corporal. Quando nós aconselhamos aqueles que estão perdidos, estão em dúvidas, não sabem qual caminho seguir, praticamos obra de misericórdia espiritual. São obras, coisas que nós podemos e precisamos fazer todos os dias para poder sermos testemunhas de Jesus, nosso Senhor. Enquanto católicos, nós precisamos passar de uma fé em Deus apenas do exterior para vivermos uma fé que seja desde dentro. Aquilo que nós cremos e vivemos no Senhor emana do nosso coração para fora. Não apenas uma fé de fora. A fé de fora, apenas da casca, Jesus já disse no Evangelho, são como sepulcros caiados. Por fora, muito bonito. E por dentro, cheios de podridão. Não é essa a vida que o Senhor deseja para cada um de nós. O Senhor deseja vida nova e salvação para todos nós. Amém? Olhe para quem está do seu lado aí, diga à pessoa que está aí, seja a luz do mundo, vivenciando o Evangelho de Jesus, em gestos concretos, todos os dias. Que o Senhor te ajude, e que Ele me ajude também, a que sejamos as suas testemunhas. Amém. Sobre ser testemunha, a segunda leitura de hoje nos apresenta justamente o testemunho de Paulo. E Paulo que indica aos irmãos, olha, eu não anunciei o Evangelho a vocês com a sabedoria humana, mas eu anunciei a partir da cruz de Jesus. E ali está justamente o nosso grande exemplo, o nosso modelo, a cruz de Jesus. Jesus que se entrega por amor, sem reservas, por todos e cada um de nós. Jesus, elevado na cruz, é essa luz verdadeira, que ilumina todos e cada um de nós, e que nos mostra todos os dias como nós precisamos viver. Nosso exemplo, nosso modelo é Cristo Jesus, que ama indistintamente a todos e cada um de nós, e que mesmo no alto da cruz, é capaz de dizer, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Nós também somos convidados em Cristo Jesus a viver o perdão com todas as pessoas. Amém? Nos coloquemos então de pé. Vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Senhor Jesus que nos ajude a viver a sua palavra, que Ele nos ajude a sermos suas testemunhas, que Ele nos ajude a sermos sal da terra
e luz para o mundo, para que nossos gestos, nossas palavras, nossas obras sejam sinais de que nós pertencemos a Cristo Jesus. E aquilo que ainda em nós não pertence a Jesus, que nós tenhamos a coragem de jogar fora de nossa vida. Senhor, renuncio a tudo isso hoje, para poder abraçar a vida nova em vossa santa palavra. Rezemos juntos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nosso bom pastor, nosso bom pastor, que por amor que por amor vos entregastes na cruz vos entregastes na cruz para a nossa salvação. para a nossa salvação. Nós agradecemos Nós o agradecemos vosso infinito amor para conosco. vosso infinito amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Hoje reconhecemos Hoje reconhecemos os pecados que ainda existem os pecados que ainda existem em nosso coração. em nosso coração. Ajudai-nos, Senhor, Ajudai-nos, Senhor, para que a partir da escuta de vossa palavra, para que a partir da escuta de vossa palavra testemunhemos a vossa bondade testemunhemos a vossa bondade em nossos gestos concretos em nossos gestos concretos de amor, de amor, partilha, partilha, respeito respeito e perdão. e perdão. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus nos ajude a viver todos os valores do Evangelho e que nós abramos o nosso coração para irmos amadurecendo a cada dia, na escuta da palavra do Senhor, a necessidade de vivenciarmos o perdão com todas as pessoas, iniciando dentro de nossa casa. Amém.